Bom dia, gente, tudo bem? Bom, o objetivo do nosso vídeo de hoje, né, curtinho, é revisar com vocês as figuras de linguagem, conotação e denotação, para que vocês possam fazer um AP1 com mais segurança. E para isso, nós vamos corrigir a última atividade de português que vocês fizeram. Antes, eu vou repetir o nosso conceito de conotação. Conotação é o quê? Conotação é o sentido figurado, né? A palavra ela ganha outro sentido dependendo de como ela é usada, dependendo do contexto. Por exemplo, ela é uma serpente, não confie nela. Essa comparação aqui com a serpente quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa é traiçoeira, é perigosa, que você não pode ter confiança nela. Então, aqui eu estou usando o sentido figurado, o sentido conotativo, né? Fazendo essa comparação. Já o nosso sentido denotativo quer dizer o quê? A denotação é o sentido real, é o sentido do dicionário, é o sentido exato da palavra, que você não vai interpretar de outra forma. Ou seja, é o sentido original, o sentido direto. Não dá margem para outras interpretações. Por exemplo, na floresta foram surpreendidos por uma serpente. Serpente aqui está sendo usado no sentido de cobra, no sentido de animal, no sentido real, no sentido exato da palavra, certo? Bom, vamos ver a nossa atividade. Atividade de português do dia 1º. Ela pedia para classificar as figuras de linguagem. E nós explicamos 6 figuras de linguagem para iniciar. Dentre essas figuras de linguagem, você lia as frases e diz que figura de linguagem aparece em cada frase, né? Nesta frase do item A, os poemas são pássaros. O que acontece nela? Nela ocorre um tipo de comparação, em que você compara poemas com pássaros, mas não diz o que eles têm em comum. É uma comparação que você faz direta dos dois elementos, poemas são pássaros, mas deixa escondido qual é a semelhança que você vê entre os poemas e os pássaros. Quando ocorre essa comparação direta, que fica escondido o termo que elas têm em comum, aqui nesse caso nós temos uma metáfora, essa comparação onde fica oculta a semelhança que há entre os dois elementos. Se eu dissesse os poemas voam como pássaros, seria uma comparação, mas nesse caso que eu disse apenas os poemas são pássaros, é uma metáfora. Vamos ao item B. Todos morreram de rir daquela situação. Quando você usa essa expressão, morrer de rir, morrer de fome, estou morto de cansaço, é para dar um destaque melhor àquela situação, mas na verdade você está exagerando. Então, a figura de linguagem que trabalha com o exagero, para dar mais destaque ao que você quer falar, é a hipérbole. Em vez de dizer só todos riram daquela situação, você quer que dá o destaque que riram muito. Então, usa a expressão morrer, morreram de rir. Então, esse caso do exagero da expressão é a hipérbole, certo? Vamos ao item C. Se não fosse pelo atalho, levaria um século para chegar. Também ocorre a mesma figura de linguagem. Faz um século que estou te esperando. Faz meses que estou te esperando. Quando você usa essa expressão para exagerar, que esperou muito por alguém ou para fazer alguma coisa, então também é uma hipérbole. A figura que exagera nas expressões para dar mais ênfase, dar mais destaque ao que você quer dizer. No item D, percebi que seu amigo não se prende muito aos bons modos. Aos bons modos, às boas maneiras, aqui a pessoa está querendo dizer que a pessoa não é educada, né? Não tem uma boa educação. E está dizendo isso de uma forma mais disfarçada, mais suave, mais amena. Quando você quer tornar uma expressão mais agradável, né? Menos grosseira,
essa figura de linguagem é o eufemismo, certo? Vamos continuar, então, a primeira questão. Foi reprovada de novo? Parabéns para você. Aqui você, na verdade, está dizendo o contrário do que pensa, parabenizando a pessoa. Então, quando você fala algo que é o contrário do seu pensamento, às vezes para debochar, às vezes para tratar aquela situação, dá um tom diferente, um tom de ironia. Então, aqui a figura de linguagem é a ironia. Na letra F, meu Deus, estou sem Wi-Fi, vou morrer. Essa expressão, novamente, vou morrer, ela está exagerando a expressão. Então, aqui nós temos a hipérbole. Letra G. Meu coração me diz que não estou sozinho. Quando você atribui uma atitude humana de falar para algo, algum objeto, alguma coisa inanimada, irracional, atribui uma atitude humana, o coração falar. Meu coração me diz. Essa figura de linguagem pode ser falada de duas formas. Pode ser chamada de prosopopeia e pode ser chamada de personificação também. Prosopopeia ou personificação. E na letra H, o gato é preguiçoso como uma segunda-feira. Nesse caso, que aparece o elemento como, nós temos o gato comparado com a segunda-feira e temos o que ele tem em comum, a preguiça. Então, aqui nós temos todos os elementos de uma comparação. A comparação, você tem os dois elementos, tem a conjunção, a palavrinha que indica que é uma comparação, como no exemplo aqui, o como, o que, tal qual, igual, né? A comparação ela é bem clara porque aparecem essas palavras que indicam comparação, principalmente o como. E você coloca aqui a semelhança que há entre o gato e a segunda-feira, que é o caso, a preguiça. Então, aqui na letra H, nós temos uma comparação. Letra I. Seus olhos me dizem tudo o que eu quero ouvir. Aqui, como naquele caso da frase do coração, diz que os olhos falam, os olhos dizem. Então, nesse caso, nós temos uma prosopopeia ou personificação, que atribui característica humana a um ser que não é humano. Letra J. Gastei rios de dinheiro no meu curso de informática. Rios de dinheiro é uma expressão que indica exagero, quer dizer que gastou muito dinheiro, quer dar esse destaque. Então, o exagero é a hipérbole. Na letra K, o vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo. Nós temos aqui atitudes humanas que foram atribuídas ao vento, às ondas e ao sol. Então, aqui nós temos a prosopopeia ou personificação. Na letra L, aquele rapaz é desprovido de beleza. É uma forma menos grosseira de dizer que o rapaz não era bonito, né? Não tinha uma estética agradável àquela pessoa. Então, aqui é um eufemismo. E na letra M, a sua participação na partida foi brilhante, não pegou na bola. Então, aqui a pessoa está sendo irônica, nós temos uma ironia, certo, gente? Então, essa é a primeira questão. Na segunda, pediu para classificar se nós temos comparação ou metáfora. Lembrando que a comparação tem alguma palavrinha que você vai perceber logo que está indicando essa comparação. Já na metáfora, como no item A, diz assim: Mariana é uma princesa, mas não diz o que a Mariana tem em comum com a princesa, né? É uma comparação que é feita direta e fica no seu imaginário interpretar o que ela tem em comum com a princesa. Como é que você vai entender essa frase? Essa comparação que é direta e que deixa oculta a semelhança é uma metáfora. Letra B, Ezequiel foi rápido como um raio. Já aqui nós temos o Ezequiel comparado com um raio, diz que os dois têm em comum a rapidez, e nós temos a palavra como para indicar claramente
que essa frase tem uma comparação. Comparação é bem clara. Ezequiel com o raio, nós temos a palavra como e temos a semelhança entre os dois, que é a rapidez. Letra C. Bruno tem olhos de águia. Nós temos aqui olhos comparado com os de águia, mas não diz a semelhança. O que é que ele tem? Os olhos dele têm em comum com os olhos da águia? Diz apenas tem olhos de águia, né? Qual é a semelhança? Então, essa comparação aqui fica no nosso imaginário, ela fica oculta, fica subentendida. Nós temos aqui uma metáfora. Letra D, a mesma coisa. O pensamento comparado com um rio subterrâneo. Por quê? Porque ele fica escondido, ninguém sabe o que tem no pensamento. Qual é a semelhança entre os dois? Aqui ocorre uma metáfora. Letra E, minha mãe trabalhava como uma escrava. Já aqui nós temos a palavrinha como, nós temos a mãe sendo comparada com uma escrava e o que tem em comum? O trabalho, trabalhava, a forma como trabalhava. Essa frase, nós temos uma comparação. Na próxima, nós temos aqui, eu sou a luz que se apaga. Então, nós temos o elemento eu comparado com a luz. Eu sou a luz, né? Eu sou a luz. Uma comparação direta. Então, aqui nós temos uma metáfora. Letra G. Alan é fera na música. Nós temos aqui o personagem, o nome Alan, comparado com a fera. Alan é fera. Por que que ele é fera? Qual é a semelhança dele com a fera na música? Então, aqui nós temos uma metáfora. Letra H. Esta informação é a chave. Esta informação comparada com a chave do problema. Por quê? Porque resolve como uma chave, porque abre como uma chave, mas aqui isto está escondido, subentendido. Diz apenas que a informação é a chave, que o Alan é fera, que eu sou a luz. Então, nós temos mais uma vez uma metáfora. Na letra I, não, nós temos enxergo bem como uma coruja. Então, uma pessoa é comparada com a coruja. Nós temos o elemento de comparação, que é a conjunção como, e o que tem em comum com a coruja, que é a visão, o fato de enxergar. Então, essa frase aqui, nós temos nessa frase uma comparação. Na letra J, ela não ajuda ninguém. É uma cobra. Qual é a semelhança com a cobra? Como nós falamos lá no primeiro exemplo, é traiçoeira, não é de confiança, é perigosa. Então, aqui nós não temos a semelhança, diz simplesmente é uma cobra. Aqui ocorre uma metáfora. Então, metáfora é uma comparação direta, onde não aparece a semelhança entre os dois termos, você faz essa interpretação e fica a semelhança subentendida, oculta. Já na comparação, nós temos que ter uma palavra que indica essa comparação, como, por exemplo, o como. Nós temos os dois elementos comparados e nós temos a semelhança entre os dois bem clara. A comparação é mais clara, a metáfora é mais escondida, mais subentendida. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tirem uma boa nota nessa nossa primeira AP1, porque o nosso conteúdo está bem fácil de entender. Tudo de bom para vocês e até a próxima!